Olá, resolvi trazer hoje para vocês aqui um tema que tomou conta das redes sociais com polêmica, mas muito mais pela ideia de trazer para vocês uma informação que pode ajudar outras empresas, do que efetivamente pela polêmica em si. O caso é o seguinte, gente: a xícara da coleção Marquesa da Tânia Bulhões virou assunto nas redes sociais porque uma influenciadora identificou em uma viagem que ela estava fazendo na Tailândia uma xícara idêntica ao produto que ela tinha em casa da Tânia Bulhões. Ela suspeitou, será que essa xícara é da Tânia Bulhões? Foi caçar o logotipo e não encontrou a logomarca, mas tinha ali uma outra logomarca de uma outra empresa que não era Tânia Bulhões. O conteúdo viralizou e aí localizaram exatamente essa mesma xícara idêntica sendo vendida em plataformas cross-borders por um valor infimamente menor do que o valor original da Tânia Bulhões aqui no Brasil, que era vendido aqui no Brasil em torno de 200, 250 reais. E aí, além disso, alguém pegou a xícara da Tânia Bulhões e raspou ali o logomarca na base e encontraram a logomarca de outra empresa. Então a polêmica foi crescendo e passando ali por várias camadas de viralização nas redes sociais. E aí, essa polêmica levanta algumas questões que valem ser trazidas para quem trabalha com moda e quem trabalha com a indústria criativa, porque a moda é um setor muito baseado na ideia de identidade. E quanto mais o posicionamento de uma marca está baseado na exclusividade, mais alto tende a ser o valor percebido de seus produtos pelo mercado, pelo nicho específico que ela trabalha. E aí o produto vira desejo, exclusividade gera desejo, né? Por outro lado, a indústria da moda tem um processo aí de propagação de tendências que é natural. Quer dizer, a moda surge num lugar que não necessariamente é só no mercado de luxo, ela pode surgir como uma maneira de usar produtos ali na moda de rua, e ela se propaga através de processos de reinterpretação e cópia. Então, às vezes é difícil discernir ali o que é uma cópia, o que é uma reinterpretação, o que é uma réplica. E essa história vai ficando ainda mais complicada quando a gente vai entendendo que a indústria da moda, assim como também a indústria, né, de itens de decoração e da linha casa, ela é formada por uma cadeia produtiva fragmentada e descentralizada. O que isso quer dizer? Que raramente uma marca de moda ou uma marca de itens da linha casa vai ter o processo produtivo totalmente verticalizado. Ela geralmente subcontrata essa produção para fornecedores e muitas vezes esses fornecedores fazem parte integrante, né, completamente misturada ali no desenvolvimento de produto. Então, por exemplo, quando a gente vai desenvolver uma roupa, uma marca vai desenvolver uma peça de moda, ela vai desenvolver com o fornecedor e muitas vezes é o fornecedor que faz a modelagem, dá soluções técnicas ali de acabamento, que propõe materiais X ou Y e vai se integrando a marca de moda para ter a melhor solução de produto. Levando isso em conta, tem até um questionamento de onde de fato acontece o processo criativo. Se é na marca ou se ele também permeia ali a cadeia de fornecedores. E se a gente quer complicar ainda um pouco mais, pode ser que vários fornecedores façam uma mesma produção para uma marca de moda. E tudo isso pode acontecer também no mercado de linha casa ou beleza, que também tem algumas dessas características. Bom, levando tudo isso em conta, é cada vez mais importante discutir a questão da propriedade intelectual na economia criativa. E para falar disso com mais propriedade, eu trouxe o Cássio Mossi, que é uma pessoa maravilhosa, um advogado. Ele vai se apresentar melhor aqui para vocês, mas já trabalhei várias vezes com ele, já participou de várias aulas minhas e eu aprendi muita coisa com ele. Então eu falei, melhor trazer o Cássio para falar disso do que eu trazer já uma reinterpretação do Cássio, né, Cássio? Conta aqui um pouquinho para a gente. Você pode se apresentar um pouquinho, falar um pouco sobre a questão da propriedade intelectual, sobre o seu trabalho como advogado nessa área? Legal. Bom dia, Marília. Boa tarde, boa noite. Não sei que horas as pessoas vão assistir isso. Obrigado pelo convite. É um assunto super interessante, realmente, e é um assunto que viralizou na internet. Eu acho que é legal dar um passo para trás, enxergar um pouco da propriedade intelectual, enxergar um pouco desses assuntos. Acho que esses momentos são momentos bons para a gente da área, que a gente consegue que o nosso assunto entre na pauta e as pessoas aprendam um pouco mais sobre ele. Então, eu sou um advogado de propriedade intelectual, então esses foram os meus estudos e minha especialização no lado acadêmico, e com um pouco mais de foco realmente em design e moda. Então, esse foi um pouco o foco do meu mestrado. Então, nos últimos anos, bastante anos, eu tenho trabalhado, focado bastante nisso, em auxiliar empreendedores, auxiliar criativos, auxiliar players de moda e outros artistas em geral a se proteger, a monetizar o trabalho deles, qualquer arte que seja. E então, esse tipo de discussão para mim é interessantíssima.
Legal, Cássio. E conta Ô, pra Maria, nós gente vamos um fazer uns pouco. cortes aí, você vai fazendo, tipo, vai quebrando as perguntas, né? Isso, vou abrir algumas perguntas para você. Assim, a gente vai passando sobre esse tema, vai ter que ser breve, porque a gente não tem tempo suficiente para se aprofundar, seria uma aula de horas, mas acho que já ajuda muito as pessoas a terem uma visão mais ampla. E para falar no caso específico da Tânia, né, dessa caso da xícara, uma proteção intelectual seria possível para ajudar a separar o joio do trigo nessa polêmica? Se ela tivesse, o que que ela poderia proteger? Como isso funciona? É caro? Como que é? Legal. Assim, nós estamos aqui deduzindo coisas que a gente não sabe exatamente o que eles fizeram ou não. Mas te respondendo de um jeito bem enfático e com bastante segurança, uma proteção intelectual não só seria possível, como seria altamente recomendada. Isso com certeza. Eles até alegam, aqui falando especificamente da Tana Bilhões, no último comunicado que eles publicaram, eles até alegam que eles têm as proteções cabíveis, então aqui a gente está deduzindo que eles têm algumas coisas, como, por exemplo, desenho industrial, que é um diploma, um tipo de registro no INPI, que é um órgão federal que faz essas proteções, e que vai proteger o aspecto ornamental de um objeto. Então, isso é super aplicável também à indústria da moda, com certeza, né? Você já pode ter pensado nisso. Então, qualquer tipo de aspecto ornamental do objeto, seja um esforço criativo, se esse objeto é original, ele vale um registro. Não é um mecanismo caro, não é um mecanismo complexo. Você precisa de um mínimo de seguir ali um guidebook que o próprio NPI tem de como protocolar isso. Os custos não são altos. O próprio ritmo do órgão também não é um ritmo mais lento como já foi em outro dia. Então, é uma proteção que é altamente recomendada, com certeza. E fora outras coisas que a gente pode pensar. Então, por exemplo, o nome da linha pode ser objeto de registro de marca. A gente tem mecanismos hoje, como, por exemplo, marca tridimensional. Então, se algum daqueles objetos, eu sei que, por exemplo, a xícara dela, dentro dessa coleção, tem um shape bem específico, né? O pegador tem um shape específico também. Às vezes, se é específico a ponto de conseguir remeter a origem sem nem ter escrito o Tenebulhões ali, por exemplo, que como aconteceu, na verdade, né, que a ilustradora estava na Tailândia, ela Ela olhou para aquilo, identificou. reconheceu pelo formato, então aquilo pode ser até uma marca tridimensional também, não só necessariamente o desenho industrial, e tem coisas mais modernas ainda que a gente usa hoje, como por exemplo blockchain, que a gente consegue de um jeito mais fácil, ainda mais simples, a gente não precisa nem do governo, a gente literalmente está lidando só com um servidor de blockchain, a gente pode subir para o blockchain uma série de informações, imagens, dados e datas, principalmente, que vai demonstrar uma anterioridade de alguma coisa, de quem criou o quê, em qual momento. Isso não é um título registral outorgado pelo governo, mas é uma prova de autoridade muito boa, que nem antigamente a gente ia no cartório fazer uma ata notarial. Isso ainda existe, isso ainda é possível, mas as pessoas, né, têm feito isso bastante, a gente faz bastante no escritório, registros em blockchain, né, e isso asseguraria muito, pelo menos hoje numa discussão como essa, eles poderiam falar, olha, eu não estou errado, eu sou vítima, né, eventualmente de uma situação, e aqui eu tenho, por exemplo, um blockchain mostrando que na data tal, ou seja, alguns anos atrás, por exemplo, eu já explorava esse objeto que eu criei, e eu fiz meu esforço para a criação. É interessante porque essa polêmica ela tem muitas camadas, né? Então, assim, mas olhando especificamente pela camada de que uma parte, o discurso é que o produto é exclusivo, independente de depois se esse produto vem de X lugar, vem de Y, né? Se tem inspiração, não tem, se tem valor, se não tem, porque essa é uma outra discussão que é possível e que, enfim, também é complexa. Mas na discussão de que será que eu poderia ter dito que ele é exclusivo e que fui eu que criei, isso eliminaria essa discussão se tivesse uma prova cabal, talvez tenha, não sei se não foi a público de alguma maneira, de que o produto foi criado e foi ali promovido pela primeira vez por essa marca. Tanto que uma parte dos dados que a empresa divulgou tentavam remeter exatamente a essa data, né, de início, de comercialização da linha, para mostrar que é um produto antigo que é muito copiado, mas que originalmente veio de lá. Então, quando a gente faz esse registro, a gente consegue, pelo menos para a opinião pública, né, para o mercado, mostrar a nossa, vamos dizer, a nossa intenção, mostrar que a gente tem ali uma anterioridade nossa, né? Porque eu digo isso porque eu lembro que em outras ocasiões nas quais a gente esteve juntos, conversando com alunos ou com grupos de empreendedores, a gente nem sempre essas coisas são efetivas diante do tribunal, né? Porque enfim, são processos longos. Muitas vezes as coisas terminam mais em acordo do que realmente num veredito. Eu lembro que você comentou isso, tô certa?
Sim, super. E Então, muitas na vezes, é, Não, pode, então, na prática, o que eu queria dizer é que, assim, mesmo que a finalidade de tudo isso não seja um processo, tem uma finalidade de você mostrar as suas verdadeiras intenções, né? De você mostrar a anterioridade, mostrar que você fez e tudo mais, né? isso. Colocar caráter autoral, né? Acho que é um tipo de exercício e que acho que pode virar uma lição de casa, como aprendizado coletivo, nesse caso, Tânia Bulhões, e de novo, aqui a gente nem tem fundamentos ainda fáticos, concretos, para opinar concretamente se quem está certo, quem está errado, e o quanto de verídicos são todos os fatos, fora toda a brincadeira da internet, com todos os memes que estão sendo criados. Agora, acho que o que fica legal de lição aqui, e aí principalmente para os empreendedores menores e marcas iniciantes, e para as marcas grandes também, mas para marcas iniciantes talvez já começar com uma cultura diferente de criação, é ter essa preocupação, né? Se você realmente está envidando um esforço mental, temporal, financeiro para criar alguma coisa, é muito importante você criar um rastro mesmo de provas do que você está criando. Então, esses mecanismos que a gente está conversando agora de registro, seja de marca, seja de desenho industrial, eventualmente até uma patente, se tiver uma tecnologia envolvida de alguma coisa que possa ser patenteada, ou umas soluções, digamos assim, mais fora da caixinha, tipo um blockchain, mas que é uma coisa mais moderna, que é um jeito de você conseguir pelo menos atestar a anterioridade, né? Que são provas que já são altamente aceitas no judiciário, isso é um trabalho muito saudável, né? Porque às vezes você vai ter lá na frente, independente do seu tamanho, se é um tamanho grande como Montanha Bulhões, que tem uma repercussão maior, ou você é um designer menor, uma marca de moda nova, por exemplo, a importância é a mesma. Porque diante de uma situação dessas, diante de uma se deparar com alguém no outro lado do mundo, com um objeto igualzinho o seu, você consegue pelo menos ter elementos de defesa ou de ataque, eventualmente, contra quem estiver infringindo seus direitos. Então, isso realmente, acho que essa lição serve como aprendizado coletivo desse caso, de você se preocupar em começar a registrar suas coisas, registrar os desenhos que você cria, ou as marcas que você cria, todos os aspectos visuais únicos que são seus, da sua propriedade intelectual. Sim, muito legal. E você tem algum exemplo, assim, na moda que possa ajudar a ilustrar para as pessoas como essa proteção se aplicaria, como que as empresas já fizeram isso? Eu acho que o exercício na moda é exatamente o mesmo. A gente está falando aqui de uma marca de itens de casa, de decoração. Acho que o exercício, inclusive para o advogado de propriedade intelectual que trabalha no mundo da moda, é absolutamente o mesmo. Então, quando a gente está pensando no mercado fashion, a gente pode pensar até mais elementos passíveis de proteção. Então, se eu tenho uma coisa que acontece muito, né? Eu tenho uma estampa super distintiva que eu criei, eu desenhei, eu já vi artistas de estamparia que literalmente colhem as flores e coloca a flor no papel sulfite, daí aquilo desenha e depois passa por um tecido, ou seja, é uma coisa realmente artesanal. Então, estampas podem ser passíveis de proteção. O próprio o desenho em si, os cortes, né, o formato pode ser passível de proteção. A gente pode pensar em acessórios, joalheria, todos esses itens também são passíveis de proteção. Vidro de perfume, foi uma discussão muito interessante uns anos atrás. São todos esses itens. Acho que o vidro de perfume é um ótimo exemplo aqui, porque ele lembra um pouco o tema da xícara. É, os vidros de perfume muitas vezes são distintivos, né? Às vezes você nem sabe exatamente como aquele perfume é, o cheiro dele, mas você reconhece o vidro. Sim, Então, até hoje, diante desse mercado paralelo, digamos, de fragrâncias inspiradas em, né, que não são necessariamente coisas ilícitas, mas são marcas que estão fazendo algum tipo de engenharia reversa para conseguir chegar ao mesmo aroma de outros perfumes famosos, é, grandes players dessa indústria, dos originais, digamos assim, se preocupam, por exemplo, com isso, de proteção do shape do vidro do perfume, que também são peças de arte, muitas vezes, né? E garrafa de bebida também tem essa preocupação em players mais para frente, digamos assim, em relação à propriedade intelectual. Porque se alguém for tentar fazer o mesmo aroma, por exemplo, no vidro dos perfumes, até vai conseguir, não vai ser a mesma coisa, talvez não seja a mesma fixação, mas o shape daquele perfume ele não vai poder copiar. pode, né? Aquilo também está registrado. E você Sim, pega grandes players globais, e isso já é um exercício rotineiro. Então, sim. por isso que eu falo que esse trabalho é, é,
é importante, e o caso do Tenebulhões pode ter sido um bom alerta para muito empresário, pequeno, médio e grande, de se tem um esforço criativo sincero, se tem um esforço de tempo e principalmente de dinheiro, posso garantir que o custo de registrar isso, de se segurar das suas titularidades, de todos os itens que você está criando, é muito menor do que o custo da criação. E o Sim. custo depois de você remediar uma situação dessas e correr atrás de uma infração é muito maior. Sim. Então, esse é. E tem muito disso que você falou, né, Cássio? Que isso também foi uma outra discussão que eu acho legal trazer para cá, que nós já vivemos em outros ambientes, que é, você estava falando uma frase que eu quero destacar aqui para puxar uma discussão, que é que quando tem esforço e quando os benefícios esperados desse esforço são duradouros, né? Porque é isso, tanto a moda quanto a decoração, todos os segmentos da economia criativa que são baseados em renovação constante, algumas criatividades, alguns criativos são fugazes, né? Eles duram muito pouco tempo ali na economia para justificar, porque, né, é uma criação temporal, muito temporal. Mas tem coisas que já são feitas e pensadas que vão permear por mais tempo, como é o próprio caso desse da Tânia Bulhões. Quer dizer, ninguém imagina que uma coleção de xícaras de porcelana, nanana, com um desenho tão elaborado, vá ser vendido por 6 meses e depois vai ser descontinuado. Assim como algumas marcas têm estampas muito marcantes e que podem permear por coleções, mesmo que se alterem cores específicas, e tem padronagens, como é o caso da Burberry, o xadrez da Burberry, que todo mundo conhece. Então, assim, eu acho que é interessante você explicar também um pouco que a propriedade intelectual, né, ela vem para proteger aquilo que tem valor, né, que você empenhou energia para desenvolver e que você espera que isso renda frutos para o futuro, porque sem propriedade intelectual ninguém empenha energia para desenvolver coisas de valor, porque qualquer um pode roubar este valor, né? Exato, acho que eu sempre dou um passo para trás quando eu falo sobre isso, e eu lembro que a gente vive num regime de livre comércio e livre mercado. Então, em tese, né, em visão panorâmica maior, estamos no livre mercado. E para que serve a propriedade intelectual aqui nesse caso, né, no mundo de livre mercado? Acho que a ideia, pensando aqui, né, acho que é uma análise bem fria, pensando na lógica das regras, a gente está dando exclusividades e monopólios de proteção que seriam, em tese, contraditórios com um livre mercado que pode tudo. E para que serve isso justamente? É justamente para premiar o esforço criativo, isso que você falou. Então, se a gente está investindo e se esforçando, se não existe a propriedade intelectual, e se você não faz uso dela, né, afinal de contas ela existe, você não é premiado pelo seu esforço, Sim, literalmente. Então, e tem um fator temporal interessante, e tem uma dicotomia também, especialmente com o mundo da moda, mas eu já chego lá. O fator tempo é interessante aqui também, justamente por isso. Então, as proteções que o governo nos dá, né, isso não é o Brasil, são todos os países do mundo, funciona a mesma lógica, não são eternas. Todas elas têm alguma limitação temporal. Por que isso? Justamente para estimular uma continuidade dessa inovação. Então, também não adianta eu premiar um esforço de um jeito eterno, porque vai naturalmente acontecer aquela pessoa que recebeu essa proteção já está cômoda, está confortável, sim, vai sentar nessa inovação e vai explorar para sempre. Não é assim. Então, você pega a mesma marca que você pode prorrogar, mas as marcas têm uma validade de 10 anos. As sim. patentes, vamos generalizar aqui, elas valem por 20. Então, assim, a ideia é justamente essa, que chega um momento que eu preciso que tenha estímulos para outras inovações e novos esforços, novas proteções, seja do próprio titulado que já tinha aquele ativo intangível, seja de terceiros que querem alcançar aquele cara que é o líder de mercado e querem inovar também, e também vão merecer suas próprias proteções. Então, é um ciclo virtuoso, no jeito literal. E a dicotomia interessante com o mundo da moda, e é um desafio nosso como advogado de propriedade intelectual inserido no mundo da moda, é explicar isso para os empresários da moda, a importância de entender esse ciclo, de entrar nesse ciclo de proteção, mesmo que às vezes eles enxerguem que no mundo deles, na bolha da moda, as coisas são muito mais efêmeras e muito mais rápidas. Então, o que eu sempre ouço é, mas eu não sei se essa estampa vai ser uma estampa atemporal, eu acabei de lançar. Eu falei, tudo bem, eu entendo, né, que você às vezes não pode ser uma coleção que vai durar, você falou de 6 meses da xícara, pode ser que a coleção dure literalmente um mês numa loja de vestuário, certo? Essas coisas são muito rápidas.
E às vezes o cara não quer registrar, não quer, não importa nem que tipo de registro eu tô falando, o cara, o empresário Não não quer vai nem pensar querer. nisso, ele não para nem para É, pensar. ele nem pensa nisso. Às vezes somos É, nós que, sem querer, observamos um lançamento de uma coisa numa loja que a gente vê no shopping ou no Instagram, ou nas redes sociais em geral. Então, é interessante essa conversa também, de novo, para conseguir mostrar para o empresário, especialmente da moda, por exemplo, que talvez seja um pessoal mais reticente de entrar nesse ciclo virtuoso que eu estou falando de proteção. sim. É interessante isso, que mostra que, às vezes, ele pode estar super assegurado de que a criação é dele, que ele fez o esforço coletivo, que são as referências, né, como a própria, voltando para a Tânia Bulhões, que ela trouxe que a referência da coleção é tão dela que representa a infância dela, na verdade, em Minas Gerais, né? Foi um dos argumentos que eles trouxeram. Então, diante disso, é importante você pensar assim de como se assegurar de que outros não vão fazer parecido, ou vão fazer igual, mesmo seus fornecedores, pessoas da própria cadeia de produção e tudo mais. Sim, sim, até por isso que a gente conversou, né? Assim, a cadeia é fragmentada, né? Então, tem uma brecha aí, você concorda? Porque que a gente, né, eu trabalhei muitos anos, eu tive indústria de confecção por muitos anos e trabalho há 8 anos, né, 9, com outras marcas e conheço intrinsecamente essa cadeia produtiva e a gente sabe que são muitos fornecedores misturados com muitas marcas. E quando a gente pensa ainda numa escala pequena, muitas vezes isso é local, né? Então, marcas pequenas costumam ter fornecedores no Brasil, tal, mas quando você começa a trabalhar com marcas grandes, você tem fornecedores no mundo inteiro. Como é que você garante que aquele fornecedor não dividiu a produção, mandou um pedaço, ou não desenvolveu algo parecido baseado naquilo que você já fez? Quer dizer, é difícil garantir 100%, né? Mas assim, quando as coisas têm um valor que a gente espera que tenham um valor maior, uma durabilidade maior, um certo investimento aí, essa escolha, né, da propriedade intelectual pode ser um caminho para evitar constrangimentos importantes, né? Super. Isso que você fala do fragmentado é interessante, porque essa acho que é a realidade para, não sei, talvez 90% do mercado, talvez mais que isso. Talvez mais até. E, e, e aí a gente fala de deixar as coisas registradas, daí não registrado no termo técnico de registro de desenho Sim, industrial, por mas exemplo, no documentada, INPI, né? mas documentado. É, Então, voltando ao caso do Tenebulhões aqui, eles falam, mas eu acho que pode ter tido desvio do fornecedor, e eles trouxeram interessante também no comunicado recente, de que eles estavam, na verdade, parando de produzir momentaneamente, porque eles estão verticalizando a produção. sim. E aí, isso me chamou a atenção, porque eles trouxeram como uma solução para eles verticalizar a produção. Só que essa solução aqui não adianta como lessons learned para o Os mercado, porque outros, o é. mercado não consegue fazer isso, né? Se Não, é não, é muito pouca gente que consegue verticalizar a uma, produção. uma, É quase inacessível, né? exato, uma marca de alto luxo total. Então, você sabe que as bolsas Sim, Hermès são sim, feitas à mão sim. pelos artesãos deles lá no ateliê na Anel, França. Então a gente é. sabe que não tem muito segredo. Agora, mesmo outras grandes marcas de luxo, a gente sabe que não é assim. A Sim. gente vai ver a etiqueta das roupas e São são feitas na feitas em qualquer China, lugar, na únicas. China, É, sim. Indonésia, Portugal, Turquia. Então, pensando no aspecto prático mais factível, né, para boa parte do mercado, para a maior parte do mercado, começar a deixar documentado e isso é muito trabalho do advogado de propriedade intelectual mais 360, de olhar para aquela situação, olhar para aquele negócio, para aquele projeto daquele cliente, seja um item de decoração, seja um mercado, alguém do mercado da moda, de conseguir deixar as coisas amarradas. Então, por exemplo, se você tem o objeto primeiro, o objeto original do cuidado da proteção, quero que seja, vamos registrar. Por exemplo, um objeto de decoração, vamos registrar como desenho industrial. Ótimo. Se você vai autorizar uma fábrica X para fazer essa produção, você já tem um contrato, às vezes nem contrato existe, mas tem um contrato muito bem amarrado, deixando muito claro que aquela produção, com aqueles atributos técnicos específicos, ela é sua. De preferência, você pode inclusive mencionar nesse contrato o que é objeto de registro número tal, por exemplo, no INPI, e colocar cláusulas muito bem amarradas. É um trabalho contratual não tão sofisticado, é uma coisa, é um cuidado básico de colocar cláusulas com multa, por exemplo, cláusulas rígidas em relação à exclusividade ou de não
não concorrência, de não fabricação desses mesmos objetos para terceiros e por aí vai. Isso, infelizmente, acontece bastante mesmo. Sim, E, e mesmo que às vezes, por exemplo, eu penso na parte prática, né? Por exemplo, quando eu tinha fábrica, às vezes com algumas marcas a gente tinha desenvolvimentos e produtos que a gente fazia em conjunto, que, sei lá, às vezes eram 20 por coleção para uma marca, entendeu? Então você fala, putz, como que a gente. Mas assim, existiam contratos, mesmo que não eram, não tinha esse registro dos 20 produtos, porque imagina, nunca tem registro, né, em modas. Eu desenvolver um blazer, uma camisa, são peças comuns, né? Uma blusa, um vestido, mas comuns eles entre colocam um aspas. contrato. Mas existia um contrato, deixando claro que todos os produtos né, que transitavam entre a minha fábrica e a marca do meu cliente, mesmo que fossem desenvolvidos em conjunto, que a propriedade intelectual deles era da marca e que eu não poderia compartilhar nenhuma informação com nenhum outro cliente, etc. Todas Exato. aquelas cláusulas E na protetivas, cadeia né? inteira, assim, não só estamos de A fabricante, cadeia mas inteira. eventualmente vai passar, pensando no mundo da moda aqui, pode ser que passe por um outro fabricante para fazer algum outro tipo de acabamento naquela Sim, com peça, o certeza. distribuidor, o cara da estocagem, todo mundo pode estar muito bem amarrado com o contrato. Acho que isso é um exercício, repito, muito importante. Sim, Mesmo que não seja, o item seja passível de proteção, de propriedade intelectual, mas que não tenha sido. Ou sim, tem coisas que a gente nem consegue pensar numa sim. proteção imediata ou efetiva, mas pelo menos contratualmente a gente Sim, pode deixar muito bem amarrado todas as proibições possíveis, porque se acontece uma situação, isso, né, quem sempre fala para cliente também, você colocar no contrato uma super cláusula falando que o seu fabricante não pode fabricar para o Joãozinho da esquina o mesmo produto que o seu, vai impedir efetivamente que ele fabrique? Não vai. não, Se ele mas quiser, ele inibe, né? A exato, se regra, ele for, a gente combinou e escreveu o exato. nosso combinado. Se ele Esse que for é o importante. corajoso, ou sem noção, ou de má fé, ele vai fazer eventualmente. Seja um brasileiro, então quando pode ser um chinês também, como o caso da Tânia Bulhões aparentemente foi. Mas pelo menos inibe. Sim, Ou se não funcionar e não inibir, e o cara realmente for corajoso, pelo menos eu tenho um contrato que eu posso sim, executar. Eu tenho sim. uma multa para cobrar, alguma coisa Não, e do você tipo. tem no mínimo combinado, né? Escrito, porque o que está combinado não sai caro, e às vezes falta até combinar, o que é óbvio não é óbvio, né? O que é Não, óbvio exato. precisa ser dito, né? E ser escrito no caso, né? Então, acho que por isso, Cássio, que eu queria trazer você para a gente falar sobre isso, porque é um tema meio chato, porque as pessoas não é o core, né? Na maior parte do tempo, numa empresa de moda ou de decoração, de itens ali em casa, as pessoas estão preocupadas no core business, em desenvolver, em produzir, em vender, em realizar. E o que eu acabo sentindo na prática é que quanto mais representativa a marca se torna, tanto em termos de escala, de volume, de representatividade de mercado mesmo, ou em termos de qualidade autoral, né? Às vezes a gente tem marcas pequenas, mas com uma alta qualidade autoral, com uma alta, uma especificidade de produto muito grande, e que por isso também se torna visível, se torna alvo. E quanto mais a gente vai caminhando, a empresa vai se desenvolvendo nessa direção, mais importante é ela ter pelo menos consciência e começar a procurar ajuda para criar essas medidas mais protetivas. E nada, assim, hoje em dia é muito difícil você garantir 100%, você não existe risco zero, risco sempre existe, né, no negócio, mas quanto mais a gente está preparado, E blindar, mais a gente blindar. sai desses processos traumáticos menos machucado. E, novamente, eu quero reforçar uma coisa que eu e você falamos várias vezes, a gente não está aqui para avaliar o caso específico da Tânia com profundidade nem tecnicidade, porque nós não temos informações internas, não temos mais dados, a gente tem a mesma informação que todo mundo recebeu aí via internet. Mas a gente achou uma oportunidade muito legal de falar de um tema que eu recebo perguntas em outras circunstâncias, você também, que a gente sabe que geram questões, então trazer isso para o público, para quem aqui nos assiste, é uma contribuição que a gente pode dar, né, para aumentar o esclarecimento. Sim, e uma provocação interessante, especialmente para o público da moda, e isso é fruto das minhas conversas neste mercado há, sei lá, por quase uns 15 anos, ou talvez um pouco mais, de ouvir pessoas nesse mundo, a complexidade, custos para uma proteção, X. E quando eu pergunto quanto você, enveredou de esforço financeiro, inclusive, para criar isso que eu estou propondo uma proteção, 10x.
E quanto vai custar para corrigir um problema, correr atrás do infrator ou resolver uma crise como essa atual da Tânia Bilhões? 100x. Sem dúvida. Então, é muito interessante a gente ter esse exercício, esse raciocínio assim, de reflexão, de pensar nas proteções, pensar em contratos bem amarrados e tudo que pode blindar e justificar o esforço, que a gente está falando de esforço, premiação ao esforço, justificar o esforço criativo, qualquer que seja a sua arte, a sua criatividade, e deixar o direito ajudar um pouco nisso, né? Está aí para isso. Perfeito. Cássio, muito obrigada pela generosidade de compartilhar seu tempo e seu conhecimento aqui comigo e com quem está nos assistindo. E espero que a gente tenha muitas outras oportunidades de conversar e trazer outros temas ou se aprofundar em algum tema, porque eu acho sempre muito enriquecedor. E até breve. Obrigado, Marília. Sempre é gostoso conversar contigo. Obrigadão. Tchau, tchau. Tchau. Até mais, gente.